E aí, galerinha, ainda aqui no aeroporto de Bogotá, e para fechar um pouco das histórias aqui, contar sobre a experiência na Amazônia. Cara, a Amazônia é um pico insano e vendo pela média dos meus amigos, poucas pessoas conhecem, foram para lá. Minha mãe já foi para lá várias vezes, minha prima Gabriela também já foi várias vezes. Sempre me botaram uma pilha assim, tipo, porra, é um lugar insano, animal. Eu já tinha ido para Manaus muitos anos atrás no TEDx Amazônia, que foi porrada, né? Outra experiência, mas foi muito mais no congresso, não teve tempo para deslumbrar, né, a própria floresta amazônica. E então, por terem contado muito bem de Alter do Chão, resolvi ir para lá, né? Peguei o voo, saí lá de Fortaleza, fui direto para Santarém, que é do lado de Alter. Santarém tem aqui umas 300 mil pessoas, habitantes. E perto de Santarém então fica Alter do Chão, que é basicamente uma cidadezinha menor onde rola várias praias de areia, praias de rio. E entre Santarém e Alter do Chão tu consegue ver o encontro das águas. O que é tão animal que chama a atenção lá das pessoas? Eu acho que é muito pela experiência de você estar no meio da floresta, assim. Pra mim é insano e tipo, não imaginava ver que a margem do rio chega tipo, a 60 km, a 70 km, ou seja, basicamente está de um lado do rio, tu olha para o outro lado e não consegue ver direito, e tu pensa, pô, isso daqui não é um mar, isso daqui é um rio, né? Então todo o processo fluvial que acontece lá das coisas passando assim é absurdamente genial, é uma experiência massa de ver. E rolaram algumas coisas interessantes. Acho que primeiro alguns passeios. Então, de trocar ideia com os guias, de pegar um barco. Às vezes eu fechei em grupo, teve uma vez que eu fechei sozinho, mas basicamente você entrar no meio da floresta e como eu estava numa época de baixa temporada, né? Então, basicamente baixa temporada porque a maré está mais alta, então tem as praias, elas meio que somem, em alguns lugares ainda tem as praias, mas em geral elas ficam menos porque está alto, o que te impede de ficar na praia, mas te permite fazer alguns passeios que é entrar no meio das florestas, eles chamam dos igarapés, talvez não esteja falando besteira, mas acho que é isso aí, né? Igarapé é quando o rio entra dentro dessa parte da floresta, você consegue navegar dentro das árvores, porque a maré está cheia. Então, assim, de olhar, assim, natureza massa, assim, de você olhar, ver vários animais, pássaros, bicho preguiça, macaco, entre outras, boto. Não vi o boto rosa assim, mas rolou de ver o boto cinza. Então, cara, é muito bonito e é uma puta conexão com a natureza. Assim. Acho que, sem sombra de dúvida, tem uns passeios lá básicos que dá pra fazer, que é ir pro Flona, do Encontro das Águas. Agora não vou lembrar de cabeça, agora tem o Lago Negro, que tem várias coisas por lá. Mas é que eu não lembro agora o nome dos passeios exatamente das regiões. Mas que basicamente quando tu chegar lá tu vai ver, rola isso de passeios, se mete na natureza, fecha parceria com galera ali, junta grupo e vai, sai mais barato, dilui o custo. Então porrada, parte turística ali na Amazônia. Outras coisas que foram insanas lá, primeiro, rolou a parte de conhecer alguns empreendimentos. Então o primeiro empreendimento que eu vi ali foi a Casa do Saulo, que ele é um parceiro do Pernê, que tem o Soul Kitchen, que é uma iniciativa culinária que já rola há vários anos em São Paulo, que o Pernê é um ex-chefe meu, pô, admiro pra caralho, brother, botou em contato com o Saulo, a gente foi pra lá, e fica mais perto de Santarém, na verdade, né, a Casa do Saulo. A gente chegou de barco, e eu fui até quando eu estava em Santarém, fui almoçar lá no Saulo de novo, bater mais ideia com ele, e assim, já conto das ideias, assim, mas assim, falando primeiro, fazendo um jabá do restaurante dele, pô, achei a comida sensacional, o cara é uma figura, tipo, tem uma história empreendedora massa, já contei, postei uma foto dele, contei um pouco dessa história, mas assim, tu vê, dá um puto orgulho ver, né, o cara começar do nada, segue o sonho dele, basicamente, em resumo, era que ele ficou um tempo sabático, e aí ele começou a dar aula de kitesurf. E ali, né, tinha a casa dele já, começou a dar aula de kitesurf, a galera curtia a aula, mas falava muito melhor dos rangos que ele preparava depois. Aí depois ele fez uns processos de treinamento para empresa, etc, levava a galera para lá para fazer uma espécie de coaching, ou team building, né, na real, com os funcionários. A galera curtiu o team building, mas
falava de novo muito melhor sobre a culinária, os ramos que ele fazia. Então isso botou pilha no cara, falou, porra, acho que é isso, mandou ver no restaurante dele, sensacional. Então tem vários pratos, etc. E cara, e aí puxando um papo dele até depois, fazendo um gancho com um outro papo que eu tive com um dos guias, perguntei muita questão, assim, cara, como é que está a questão de, assim, eu sei que tem mais Bolsa Família no norte do país, isso atrapalha, né, taxa atrapalha contratar funcionário, ou fazer, enfim, ter alguma relação de acomodação ou não, ou funciona, traz mais benefício, etc. Assim, no geral, até vou escrever mais pra frente um artigo sobre Bolsa Família. Em geral, pelo que eu tiro das opiniões dele e de outras pessoas, pô, achei um programa que é sensacional, funciona, tem que ter, faz sentido. Tu resolve várias questões, problemas sociais, tu ajuda a galera que está na miséria mesmo a tirar e dá uma mínima de condição para que você tenha um mínimo para pular, para sobreviver, para seguir na tua vida. Tem outros modelos que eu acho melhor, mas isso eu discuto depois no artigo. Acho que uma coisa que me chamou a atenção que ele falou é que, tirando Bolsa Família, tem outros tipos de bolsas. E às vezes é muito perigoso isso. Acho que tem que dosar. Então, tipos de bolsa, por exemplo, bolsa de artesanato, bolsa de pesca, pescador, bolsa para plantação. Acho que eram mais ou menos as 3 bolsas, se eu não me engano. Acho que artesanato não tenho certeza, mas de plantação e de pesca. O que é isso? O cara te dá um subsídio para você não pescar durante uma época do ano, para que isso, para você não depredar a natureza, né, e ter mais peixes que surjam, que nascem, que se reproduzam. E a de plantação eles te dão uma grana, acho que era tipo R$1.200, em teoria para te ajudar a você a plantar, a fazer, né, a desenvolver a tua produção na tua terra e assim, né, você gerar um ciclo econômico. Qual que é o problema? O problema não é necessariamente um modelo, né? O problema é como as pessoas utilizam o modelo de tudo com ela. Então tem primeiro neguinho pra caralho que é pescador e não é pescador, e a mesma coisa com galera que planta, que recebe a grana para plantar, para investir nisso, mas não faz, simplesmente perde essa grana e sobrevive com ela. Tipo, é suficiente para você sobreviver e viver tranquilamente por lá. Então, como é daí o ponto que ele sofria também era, pô, o cara precisa contratar alguém, vai oferecer um salário mínimo, mas o cara tá na bolsa e não vai querer fazer esse trabalho porque você não desqualifica ele como aquilo. Né, eu faria ele perder aquela bolsa, prefere ganhar um pouco mais de salário mínimo e não fazer nada. Então isso é um problema que acontece. Acho que você tem uma questão de fraude, que é uma questão de punição, que seria uma questão de polícia, não uma questão de estrutura, de política, mas que a estrutura de política tem essas falhas. A questão aí que fica na dúvida na pergunta é se vale acabar com um tipo de política dessa ou se você absorve ou remedia e pune ou trata isso de outras formas, porque ao que me parece ver, esse tipo de política ajuda você a dar a estrutura e a dar mais assim, a estrutura e dar mais possibilidades para que essas pessoas se desenvolvam socialmente e economicamente. Fora isso, o cara é sensacional com os funcionários dele, deu para ver que, conversando com os funcionários assim, um pouco de lado, a galera tem orgulho, veste a camisa, né? Então ele faz várias coisas boas com os funcionários e eu acho que isso reflete também não ter processo trabalhista, outras coisas, é uma métrica de como você cuida bem dos seus funcionários, né? Como você se relaciona com ele, do lado humano. E um pouco dessas bolsas, um dos dias que eu conversei, troquei uma ideia, foi o Pitó e o outro, eu não vou lembrar o nome agora, estava anotado aqui, mas basicamente o cara tem bolsa para tribo, não bolsa, né, mas alguns programas que ajudam a tribo indígena. Então, como por exemplo, você ter acesso à universidade mais facilitado. Então, um caso desses assim é interessante, né? Porque o cara, tipo, um desses guias estava lá, pô, eu quero fazer pedagogia. Então, tem um processo de vestibular mais facilitado que eu puxo aqui e com isso eu consigo aprender sem ter que passar pelo processo normal de Enem. É claro que existe ainda a cota do Enem que ele poderia entrar, mas ele tem esse processo que é só para indígena. E isso faz com que ele se forma lá, volta para a tribo, consegue contribuir com a tribo, consegue se manter lá e manter viva a cultura, manter viva a estrutura, já que são núcleos de população mais isolados.
E quando você está mais isolado é mais difícil ter acesso a médico, a professor, às outras coisas. Então você tem que ter uma formação que ajuda pessoas de comunidades a irem se formarem e depois regressarem. Interessante. Bom, entra uma questão aí se é o quanto que essas pessoas deveriam estar ou não alocadas naquele lugar, sendo que não existe função econômica. Então uma questão aí bastante mais polêmica é o caso das mineradoras. Então tu pega uma cidade, por exemplo, que cheira uma mineradora, vai lá, se instala e faz toda a produção de mineração, depreda, né, a região e que gera um monte de emprego. Então as pessoas, a vila vive em função da mineradora. Agora, se aquilo vai ser benéfico depois que a mineradora sair, como que fica? Qual o legado que a mineradora deixa? Então foi interessante encontrar lá o Alex, que é um amigo meu de São Paulo, que está agora fazendo um projeto para ajudar a desenvolver e a deixar um legado melhor para as comunidades. Então é um projeto que junta várias organizações sem fins lucrativos e batendo papo com ele rola muito disso assim, né? Pô, então vai lá, a mineradora chega lá, entra no lugar, produz, gera emprego, gera renda para lá e depois ela vai embora. Que função fica aquele núcleo, aquela cidade? Na minha visão, se não existe função econômica ali, né? Se não existe o porquê, ou pessoas querendo viver, ou algum tipo de produtividade lá, realmente não faz muito sentido ter aquilo. Acho que parece um pouco errado você gastar o dinheiro público para manter pessoas simplesmente vivendo num lugar sem função alguma. Porém, o trabalho que se deve fazer é de que forma você sai, de forma uma mineradora sai de lá e consegue deixar um legado positivo. Então, eu acho que um dos trabalhos que o Alex está fazendo envolve nisso, ou de outros projetos como Saúde e Alegria, que também acabam impactando nisso, né? Então, no caso, você vai lá e a população que está lá, ela tem a oportunidade de criação de artesanato, de pesca, de empreendedorismo ecológico, de turismo comunitário. Então, tem várias outras funções que podem ser criadas lá. Acho que meu voo preciso ir. Então, só para fechar um pouco da ideia aqui, acho que é isso, né? Você criar essas funções, ou criar políticas que criem funções socioeconômicas nesses lugares para manter essa população viva e vivendo lá. E não vejo problema nenhum assim, se você tem um grupo de pessoas que querem viver isolados e com menos acesso. Mas esse menos acesso tem um custo. Você vai ter o benefício de estar isolado, vivendo no meio da natureza, mas tem o custo de ter menos acesso às suas funções de saúde, educação, etc. Acho que com o avanço de tecnologia, sustentabilidade, isso tende a ser remediado. Você tende a ter mais facilidade de educação, levar a internet para esses pontos, por exemplo, entre outras coisas. Mas eu sei que é um ponto aí para discutir, eu acho que a gente pode ir aí conversar e debater isso aí, quem quiser, tiver fim. Outra questão que foi muito massa que rolou lá foi esse projeto do Saúde e Alegria. Acabei conversando com o Paulo e fiz um artigo que conta mais sobre isso, então depois tu vê aqui no link o artigo. Mas basicamente é uma outra iniciativa que você está criando maneiras de fomentar empreendedorismo comunitário, empreendedorismo local, onde tem muito baixo acesso, onde tem um baixo nível também de empreendedor. Quando tu olha essas coisas no nível de economia no país, é uma galera que tem baixa formação, é difícil ter funcionário, é difícil ter acesso à infraestrutura, é difícil ter acesso a capital, né, a dinheiro, seja de empréstimo, seja de investidor. Então é um ambiente menos hospitaleiro para se empreender. E mesmo assim existe empreendimento, mesmo assim existe galera lá inovando, existe surgindo oportunidades. Pode não ser do tamanho que surge numa capital como São Paulo, mas existem possibilidades para empreender. Em suma, acho que todos deveriam passar um momento na floresta, vivenciar isso, tomar essa experiência de natureza, tomar essa experiência de mudar o estilo de vida, o pensamento, se conectar mais com a natureza, entender que não é simplesmente você consumir e depredar, e que de fato, se alguma mudança você quer gerar no mundo, começa por você, né? Então, acho que passar por uma experiência, mudar teu modelo mental, vale passar por isso. Eu tenho ideias muito mais liberais, né, de acreditar mais em livre mercado, não completamente, mas eu estou tendo aí para esse lado. E acho que no fundo,
você tem que ter liberdade para as pessoas e que essa liberdade te dá uma responsabilidade. Então, se você quer ver as mudanças no mundo, cabe a você mudar o teu comportamento. Acho que eu falo isso, vou falar isso várias vezes e sempre contestar, validar esse tipo de pensamento. Eu acredito muito na liberdade e na tua iniciativa para mudar e fazer as coisas acontecerem, criar o teu próprio mundo que você deseja para as outras pessoas. É isso aí, partiu o voo. Valeu!